trabalho de história da família nada mais é do que a descoberta das nossas raízes. É sobre conhecer quem veio antes de nós e de onde viemos. É impressionante como podemos nos conectar com a história da nossa família, que também é a nossa história. E para encerrar o segundo dia do Family Search Gerações 2021, vamos ter uma live especial com Evandro Fiotti, um dos nomes mais promissores por trás do atual cenário musical brasileiro. Evandro é músico, produtor e diretor artístico. Ao lado do irmão Emicida, criou a gravadora, editora, produtora e marca Laboratório Fantasma. Descubra então a história da sua família e se conecte aos seus antepassados no Family Search Gerações 2021. Salve, salve, gente bonita! Citando uma dessas letras desse grande artista, representante, formador de opinião, Evandro Roque de Oliveira, também conhecido como Fiotti. E aí, Fiotti, tudo bem? Oi, Carol, tudo bem? Prazer estar aqui com você. Opa, prazer é todo nosso. Rapaz, tem muita gente animada para saber mais sobre essa história hoje, para saber mais sobre o tema da live de hoje. E é um grande prazer estar aqui com todos vocês para entender um pouquinho melhor de como foi a vida e de como é o legado de Fiotti, Evandro Fiotti. Para a gente começar, você, Fiotti, que é um dos grandes representantes da manifestação da ancestralidade, no caso africana, através da arte, a gente queria saber por que é tão importante você trazer isso para a sua arte, para o que você faz hoje, para suas músicas, tudo que você coloca na manifestação cultural. Por que é tão importante trazer essas raízes da sua ancestralidade? Legal, Carol, obrigado pela pergunta. Eu estou muito feliz de estar aqui nesse sábado compartilhando com vocês um pouco da minha trajetória de vida, da trajetória de vida da minha família também, dos meus antepassados. Queria até aproveitar esse momento para fazer uma homenagem, uma lembrança. Hoje, infelizmente, eu perdi uma tia-avó muito próxima, Yamadô Repatembá, que é um dos grandes intelectuais, pensadores e escritores de filosofia de cultura africana. Diz que quando a gente perde um mais velho, a gente acaba perdendo uma biblioteca inteira também. E esse tem sido uma das fontes de conhecimento que eu mais tenho valorizado nesse tempo que a gente está vivendo. Então, queria deixar um pouco aqui de gratidão também para minha tia, que partiu hoje para o plano espiritual e segue hoje, sem dúvida nenhuma, abençoando todos os nossos caminhos aqui na Terra, se reunindo junto com os nossos ancestrais também, abençoando os nossos próximos passos na continuidade desse legado, né? E respondendo a sua pergunta, eu diria, na verdade, que para nós, descendentes de pessoas negras, de populações que foram escravizadas, o campo da arte ele é um campo de luta e de resistência também. Então, basicamente, estar na música, viver na música, conseguir se enxergar nas manifestações artísticas, culturais, presentes ainda na sociedade brasileira, dentro do seio da família que tem descendência africana, é uma forma de você continuar conectado com a essência dos nossos povos que foram trazidos de maneira forçada para o Brasil. Então, quando a gente vê o samba, quando a gente vê o maracatu, quando a gente vê a bossa nova, inclusive, como a gente vê as expressões artísticas como o jazz, como a soul, como a funk music, todas essas sonoridades que estão presentes no meu trabalho são uma forma de comunicação, de resistência, de luta pela preservação da cultura e do nosso legado, assim. Então, eu nem me vejo fazendo outra coisa na vida, mesmo que eu pudesse ter, de certa forma, uma outra profissão. Eu diria que a música foi a profissão que me deu dignidade para mim conseguir superar todos os desafios impostos ainda por uma sociedade muito desigual. Então, eu diria que essa conexão, através de toda a sonoridade que compõe, toda essa memória musical que eu procuro tanto preservar como inovar e trazer para as novas gerações, porque legado também se trata dessa troca, é a forma como eu vejo de continuar vivo, na verdade. Não só lutando pela história dos meus antepassados, mas pensando também qual futuro a gente pode deixar a partir do mundo que a gente tem hoje, né? E o caminho que eu faço isso é o caminho através da arte do empreendedorismo.
Perfeito. Muito interessante que você falou sobre lutar pelos seus antepassados, né? É muito interessante quando a gente pensa hoje em dia em fazer, de repente, genealogia. Geralmente, a gente acaba vendo que as pessoas elas têm essa tendência de se inclinar para fazer a genealogia, de repente, para conseguir uma dupla cidadania, uma cidadania europeia, né? E acaba tendo um apagamento, um esquecimento, na verdade, né, da importância das nossas raízes, né, as raízes africanas, essas raízes que foram apagadas, porque a gente sabe, né, a história do Brasil, de repente, a história dessas raízes que foram literalmente arrancadas da própria terra e esquecidas, tratadas como nada, né? Por que é tão importante para você trazer isso para dentro da sua realidade, né? Por que é tão importante lutar pela genealogia, pela ancestralidade e deixar um pouquinho de lado a questão prática, de repente, né? E trazer esse sentido mais sentimental? Eu acredito muito que é uma transferência de saber, né? A humanidade, ela está constantemente em evolução. Então, por exemplo, quando a gente fala estruturalmente dos desafios que a gente tem na sociedade brasileira, os desafios que a maioria da população brasileira que se reconhece como afrodescendente enfrenta cotidianamente nas vidas, na periferia, por exemplo, é exatamente por ter tido um distanciamento e todo esse sequestro que fez com que a gente não consiga se reconhecer de maneira positiva através da nossa maneira de ser, agir e estar no mundo de verdade dentro de um corpo negro, ou majoritariamente negro, né? Uma vez que a gente vive uma sociedade muito miscigenada e, como até estava sendo falado na palestra anterior, é muito difícil você ter um sangue puro, um sangue ariano, que era o desejo, por exemplo, dos colonizadores e também do Brasil Império e, consequentemente, depois de todas as lideranças, né, que acabaram também dando sequência ao plano de eugenismo no Brasil e etc., essa elite intelectual que ainda tem esses valores. Eu acredito que quando a gente passa a conseguir ter consciência da potência da nossa ancestralidade, da nossa árvore genealógica, do nosso passado, do passado dos nossos antepassados que, né, no nosso caso, foram escravizados assim, a gente passa a compreender o quão é importante as conquistas que a gente tem no presente e o como é importante a gente dar, como eu falei, continuidade a esse legado, né, diretamente assim, contando um pouco da minha história de vida, por exemplo, né, da história de vida do legado que eu herdei da minha família, por exemplo, né? Por que eu falo que a música, ela está no campo da luta, da resistência, e para a gente, quando a gente canta, a gente não está única e exclusivamente colocando para fora uma expressão artística. Eu nem sei como eu viveria se eu não conseguisse cantar, porque diversas vezes, quando eu me senti com angústias emocionais, terapeuticamente, a gente sabe os efeitos que a música tem nisso, foram esses caminhos através da espiritualidade, através das conexões musicais que estão presentes também nos tambores, na música e todas essas formas de manifestações artísticas que conseguiram fazer com que eu tivesse autoestima o suficiente para passar por esses desafios, porque ali, naquela sonoridade, de certa forma, está preservado a riqueza dessa resistência dos nossos antepassados, que mesmo sendo completamente desumanizado, perdendo seus familiares, perdendo seus amigos, perdendo a sua comunidade nos tráficos de navio negreiro, não deixaram de cantar um só minuto. Mesmo, né, a gente sabe que nos navios negreiros eram separados, na verdade, os nossos antepassados eram separados de forma que eles não pudessem se comunicar com membros da mesma tribo. Quando a gente passa para ver hoje esse limbo afetivo que tem dentro, muitas vezes, da periferia, entre pessoas de pele escura, pessoas de pele negra, a gente consegue ver como esse plano de genocídio, de distanciamento de nós, da nossa potência, ainda segue vigente até hoje, porque numa sociedade tão violenta como o Brasil, o afeto, ele acaba sendo privilégio para poucos, infelizmente. Mas, quando a gente se conecta com todas essas tecnologias ancestrais, a gente percebe que, na verdade, esse conjunto ético e estético que os nossos antepassados trouxeram da África são instrumentos de resistências poderosíssimos de sobrevivência e de conexão com esse passado, e para a gente pensar um futuro
aonde isso possa, aonde esse histórico, esse legado seja de fato valorizado na grandiosidade que ele tem por toda essa construção histórica e por esses elementos de resistência que fizeram com que a gente estivesse aqui até hoje. Por isso é uma bandeira fundamental do meu trabalho, e eu estou nessa busca, é uma busca individual, e fazemos aí parte de uma geração da nossa família que tem destravado muitos desafios, porque a nossa geração é uma geração que nasce numa era tecnológica. A gente não vive uma ditadura similar ao que aconteceu no passado, por exemplo, nem tampouco um período onde a eugenia era tão violenta como já foi no Brasil, embora a gente tenha ainda questões complexas para resolver na sociedade brasileira. Então, de certa forma, a sociedade ela evoluiu, né? E isso fez com que a gente pudesse estar aqui hoje livre e refletindo sobre essas questões e, de certa forma, agradecendo por essa luta que veio, agradecendo e preservando por essa luta que veio antes da gente, né? O meu pai não teve a oportunidade, por exemplo, de realizar o seu grande sonho, como muitos dos nossos antepassados, que era viver de música. Então, quando eu digo que eu estou aqui representando o sonho dele e eu tenho no meu DNA, entendeu? Os cromossomos dele significa, na verdade, que eu estou preservando esse legado. E como eu acredito muito em espiritualidade, seja qual religião seja a sua ou de quem estiver nos assistindo, a intuição sempre me guiou fortemente. Sem a intuição também nunca teria chegado aqui. Então, realmente, quando um dos nossos antepassados faz a passagem, por exemplo, como eu falei da minha tia hoje, a forma como eu olho isso é diferente, por exemplo, de como o Ocidente olha. E isso já é um exemplo muito claro de como a gente pode compreender o ciclo da vida, que está muito relacionado e presente na forma como as filosofias dos povos africanos veem esse ciclo vital da vida, na verdade, que significa a gente não interromper a humanidade do outro, significa a gente não ver família só como uma família de sangue e laços sanguíneos, mas a gente entender também que dentro do mundo, né, todos nós, enquanto comunidade de seres humanos e seres vivos, somos uma grande comunidade. Então é importante a gente cuidar da nossa terra, e isso que a gente vê como um discurso muito forte hoje desse momento que a gente está vivendo, né, que eu digo aí que é o capitalismo de propósito, essa conexão com novos valores, né, o propósito é uma palavra que está muito em alta, é uma reconexão de valores que, na verdade, nunca deixariam de existir se não tivesse tido todo esse passado muito violento dentro da história das navegações, das colonizações e das guerras que a gente enfrentou. A gente com certeza teria um mundo diferente, no mínimo, e acredito que diferente para melhor. Com certeza. Você citou todo esse background, né? Toda essa parte por trás histórica, né? Essa reparação histórica que ocorre. E realmente é muito importante lembrar que a sociedade já evoluiu bastante, né? Mas ainda assim tem muito para evoluir. E uma coisa que eu acho que a galera tem muita dúvida, eu também tenho, inclusive, você citou também sobre consciência e afeto. Eu gostaria de unir essas duas palavras e perguntar para você, como um grande representante que você é hoje, né, de toda essa fala que você disse, de todo essa bagagem que você carrega culturalmente, teve algum momento que você teve a consciência, que você tomou essa consciência, e o que isso modificou no afeto para você, na palavra afeto para você? Se deu para entender. Eu diria que eu estou no momento em que eu mais consigo compreender o tamanho da potência e da revolução que é o afeto. Veja, quando a gente fala que essas violências elas acabam sendo perpetuadas dentro do nosso núcleo familiar, geração após geração, isso é comprovado, né? O Brasil, ele é um país que tem um abandono paternal enorme, ele é um país onde a gente tem uma maioria de massa carcerária, em sua maioria negra e masculina, né? E a gente sabe também os índices, por exemplo, de pessoas negras por falta de assistência e saúde básica, né? A pandemia, evidentemente, também trouxe isso de uma maneira muito violenta aos olhos da sociedade, o como a gente está nesses índices ainda bastante complexos da sociedade brasileira. Então é fato, o Brasil é uma sociedade muito violenta, e a gente cresce dentro desse ambiente
E muitas vezes a gente passa por não saber o que é de fato o afeto, não experimentar o afeto para além da nossa própria mãe, por exemplo, que muitas vezes não tem nem tempo de cuidar da gente porque presta serviço na casa de uma pessoa que tem uma família mais abastada, por exemplo. A gente acaba enfrentando alguns desafios ao se inserir na sociedade, e esse período dos 0 aos 7 anos é um período muito fundamental da vida, que é quando a gente está começando a se compreender como ser humano, começando a entender o nosso papel no mundo, começando a entender sobre o nosso corpo. Então, essa presença materna e paterna, essas duas forças, são fundamentais. É muito importante nutrir afeto dentro do seio familiar para as crianças, para que a gente possa, de fato, construir um mundo melhor. Mas como a gente nutre esse afeto familiar dentro do núcleo familiar, se a gente tem uma sociedade tão violenta, onde a polícia muitas vezes acaba tirando a vida dos nossos jovens, que muitas vezes já têm ou são filhos de pai ou matam o pai desses jovens, né? Então esse desafio acaba fazendo com que muitas famílias acabam crescendo sem ter ali essas duas forças, né, pai e mãe, e a gente vai buscando estratégias de sobrevivência e de resistência e buscando outras formas de afeto. Então, eu diria que nos últimos anos, o que eu percebi, ao passo que eu fui cada vez mais me reconhecendo como um indivíduo negro, como um homem negro, me conectando com quais são as estatísticas que estão demarcadas no meu corpo e nas minhas subjetividades, eu passei a entender que não existe uma estratégia mais sólida de sobrevivência do que o afeto e o amor. Porque se hoje eu tiver que escolher entre lutar e sorrir, eu vou escolher entre os dois. Eu vou lutar sorrindo. Esse é o que eu tenho tentado fazer, porque ao fazer isso eu consigo compreender o como o meu corpo se comporta melhor, o como eu me sinto mais forte, o como eu inspiro mais pessoas. E mesmo que a sociedade seja tão violenta como a minha dignidade, o meu desejo, a minha fome e a minha força de vida é o que eu tento preservar a todo custo hoje, mesmo quando em alguns momentos a gente tem algumas baixas, porque é normal, a gente está vivendo um momento de muito desafio, entra toda essa rede de apoio afetiva fundamental que a gente vai construindo com os nossos colaboradores na nossa empresa Laboratório Fantasma, como o meu seio familiar, como alguns amigos e essa família estendida que vira a nossa comunidade. Eu diria que essa rede afetiva é esse tecido vivo que acaba trazendo esperança dentro de um cenário onde a gente precisa ser radicalmente feliz para conseguir vencer esses desafios, né? Sensacional. Eu já te adianto, Fiote, que você lutando e sorrindo faz muito de nós. Praticamente, acredito que todo mundo que está vendo aqui você também tem essa força de vontade de querer lutar e também sorrir. Inclusive, pessoal, vocês que estão vendo aqui a live, vocês que se identificam ou que estão curtindo a história do Fiote, se quiserem deixar alguma pergunta, deixem aí nos comentários, a gente vai ter um tempinho para responder todas as dúvidas de vocês. E deixem aí o que vocês estão achando também da live. E se vocês quiserem saber alguma coisa, fiquem à vontade. Eu gostaria agora de falar, Fiote, sobre essa questão que você falou, né? Comentou de criar relações além dessa questão biológica, né? Você falou sobre essa questão do afeto. E às vezes a gente não tem isso mesmo no lar, né? Então não vai crescer, como você falou, né? O índice de paternidade ativa é muito pequeno aqui no Brasil, né? E às vezes a pessoa ela não vai crescer, né? Com todo esse afeto, toda essa história e trajetória, essa bagagem que cresceria em uma instância padrão, de repente, né? Qual que é a importância e como você acha que dá para fazer isso sem criar relações biológicas, tratando dessa questão de ancestralidade, principalmente africana? Uhum. Eu acredito que quando a gente se conecta, acho que trazendo um exemplo contemporâneo, né? A pandemia evidenciou de maneira muito direta o como, por mais que a gente seja plural e diverso, o mundo está todo conectado. O como a gente é um só, a raça humana, de certa forma, sabe? E levando isso em consideração, eu diria que a gente precisa cuidar melhor dessa comunidade global de seres vivos que a gente tem nesse momento. A desigualdade precisa ser enfrentada com unhas e dentes nesses tempos que a gente está vivendo, para a gente lutar não só pela nossa própria sobrevivência, mas também
pela sobrevivência do planeta, assim. E eu diria que isso também está muito nas filosofias africanas, né? Tem uma pensadora muito importante que faleceu alguns anos atrás, que chama, não sei se você conhece, que chama Subon Fossomé. Ela tem uma frase muito interessante, que ela diz assim: o objetivo da comunidade, né, é assegurar que cada membro tem que ser ouvido e contribuir com o que ele tem trazido ao mundo e seja doado, né? Sem essa doação, a comunidade morre. Então, essas inspirações, essas reflexões fundamentais para a gente sair desse campo do individualismo estão como lições de vida muito nas filosofias africanas que estão presentes. E quando a gente fala filosofia africana, às vezes, intelectualidade, eu não sei se as pessoas têm muitas vezes a consciência de que essas filosofias não só nos regeram, mas elas estão presentes nessas tecnologias ancestrais musicais, sabe? Então, quando a gente ouve um Arlindo Cruz, quando a gente ouve um Alberto Carvalho, quando a gente ouve um Jorge Aragão, quando a gente ouve uma Clementina de Jesus, quando a gente ouve Isa, quando a gente ouve Malia, quando a gente ouve Drica Barbosa, quando a gente ouve Emicida, quando ouve o meu próprio trabalho, isso também é filosofia. Dentro dessas formas de ser, agir, escrever, se manifestar, usar o corpo, usar os instrumentos, toda essa bagagem ancestral e essa riqueza de vida, na verdade, ela está presente e transformada em obra musical, né? Então, eu gosto de trazer isso para a realidade das pessoas, para a gente ver como a gente fala dessa questão ancestral e ela está latente a nossa própria vida cotidiana mesmo, como ela está presente no nosso dia a dia e como essa bagagem influencia no momento que a gente está vivendo aqui agora, né? Então, eu diria que esse é o caminho que eu tenho percorrido, assim, e como eu enxergo essa questão. Não sei se eu respondi o seu ponto, mas espero que sim. Respondeu sim, com certeza. Sobre essa questão de criar mesmo laços com o que você tem, né? Então, toda essa questão que você falou de corpo, de alma, realmente cria um laço além do biológico, né? A gente comentou um pouquinho, estudando sobre epigenética, essas coisas, então vai além dessa questão biológica, vai mesmo da questão que nos une, em questão de alma, em questão de propósito, como você falou muito bem antes. A gente tem uma pergunta que acredito que entra bastante nessa parte de agora, né, que você tocou. A Silvia, do YouTube, perguntou qual que é o seu maior desejo para as próximas gerações, aproveitando de falar de todo esse cenário que você comentou com a gente. Legal, Silvia, obrigado pela pergunta. O meu maior desejo, e eu diria que o legado que eu estou lutando hoje para construir para as gerações do futuro, é realmente de um mundo que valorize o lado mais humano que a gente tem mesmo, que é a valorização da vida. E aí valorização da vida significa a gente se conformar de maneira contundente com ver outros seres humanos passando fome, com ver outros seres humanos como nós passando necessidade ao redor do mundo. A gente tem que fazer com que essa indignação se transforme em força institucional, política, para que a gente consiga fazer com que toda essa bagagem, toda essa influência, todos esses pensamentos que a gente já sabe que regem, para qual caminho a gente precisa levar para que o mundo seja mais digno, consiga enfrentar essas desigualdades que a gente tem latente, porque senão, de certa forma, a gente está caminhando para o próprio fim, assim. Então, eu diria que a preservação tanto da nossa comunidade, do espaço que a gente vive, do ambiente que a gente vive, das nossas relações de maneira mais humana, tanto dentro do seio familiar, como dentro do ambiente de trabalho, como dentro da nossa cidade, como dentro do ambiente que a gente vive, baseada nesses valores. Eu acho que a gente tem um conjunto aí muito relevante de conhecimento para, nesse momento que a gente passou por ainda está passando por esse momento tão desafiador de completa desvalorização da vida, a gente consiga levar um aprendizado muito grande sobre o que a natureza está, de certa forma, nos ensinando, e conseguir fazer com que esses ensinamentos consigam serem potentes o suficientes para a gente construir força institucional, política, para construir novos modelos de sociedade mais cooperativas,
mais contributivas entre si, que contribuam mais entre si e principalmente baseadas em valores mais humanos e mais afetivos. E quem sabe, se Deus quiser, um dia a gente possa se orgulhar do tempo que a gente viveu e que muitos de nós lutamos, e que no futuro houve uma geração que viveu num tempo em que não tinham pessoas passando fome, passando miséria, e que o maior desafio que todos esses indivíduos tinham era realmente de poder expressar o seu dom, a sua potencialidade nesse plano, né? E sem passar nenhum desses desafios. Então, é um plano grande de esperança, mas é o que me rege cotidianamente, é o que eu procuro fazer através da minha música, através do meu trabalho, para não perder o chão diante de momentos difíceis como que a gente viveu e ainda está vivendo nesse momento assim. Perfeito, muito obrigada pela resposta. Você falou sobre unir forças, Fiote. Você, junto com seu irmão, fazem parte de uma das grandes representações brasileiras, eu diria até do mundo, se você me permite, sobre essa questão de representatividade no geral. Então, acaba ficando meio redundante, né, representatividade, mas eu gostaria de saber, vivendo hoje, né, claro, numa era tecnológica, com todos os passos que a gente já deu, é claro, lembrando que ainda faltam muitos, mas com todos os passos que a gente já deu, qual que você identifica que é o seu maior desafio hoje para trazer o que você traz hoje como meta em todo o seu trabalho? Legal. Olha, eu diria que os maiores... existe uma estrutura muito complexa no ambiente onde a gente nasceu no Brasil, que limita muito a possibilidade da gente conseguir transcender os desafios da ascensão social, se você é uma pessoa negra, né? Então eu diria que o Brasil ele é construído com pensamentos ocidentais, né? E o que significa ser construído com pensamentos ocidentais? Tem uma pensadora, uma filósofa e doutora em filosofias africanas que eu gosto de compartilhar, que chama Azen Jeri. Quem quiser depois procurar mais o trabalho dela. E ela estuda um fenômeno chamado Maafa, que, resumindo aqui o que é a Maafa, é a desgraça coletiva em que está colocada a maioria da população negra brasileira por conta de todas essas questões que eu falei no princípio aqui do nosso papo, né? Levando isso em consideração, eu diria que a arte e a música foram esses elementos que me fizeram eu me enxergar como indivíduo e ir atrás das minhas raízes africanas, entendeu? E vencer alguns desses desafios para que eu não tivesse me tornado apenas mais um nessa sociedade, né? E levando isso em consideração, eu diria que hoje, no lugar que eu ocupo, nesse corpo que eu trouxe, carregado de simbolismo e de estatísticas, como eu falei, né? Eu sou um jovem negro de 32 anos. Não é comum você ver um jovem negro de 32 anos sendo referência na liderança empreendedora do nosso país. Então, quando o Jurema Werneck fala que os nossos passos não são individuais, cada vez mais eu tenho aprendido sobre isso. Realmente os nossos passos não são individuais. E para as pessoas negras, brasileiras em especial, falo desse lugar porque é o território que eu amo e é o lugar que eu nasci e pelo qual eu luto cotidianamente. A luta ela é de fato coletiva. Então eu diria que hoje os desafios passam no ponto de vista de realmente romper com essas desigualdades que a gente ainda tem do racismo, do machismo, da violência contra a comunidade LGBTQIA+, sobretudo negra também, encontrar novas formas de humanidade e fazer com que isso também transcenda para o ambiente corporativo e para novas formas de pensar modelos de negócio, de pensar relações de trabalho. E eu acredito que hoje esses desafios ainda são desafios que temos visto um avanço relevante nos últimos anos dentro do ambiente corporativo do Brasil, mas eu diria que hoje o Estado brasileiro, como sempre foi, mas talvez ele está em dissonância com o restante do mundo, ele está realmente sendo um grande retrocesso, inclusive para as empresas, e nesse caminho é o caminho que eu não acredito, e diria que esse talvez seja o ponto de vista mais desafiador que a gente tem nesse momento do que a gente está enfrentando, mas acredito muito que como a gente nunca parou, como a gente nunca deixou de ser influência, como a gente nunca deixou de vencer as batalhas que nos foram postas, nós vamos passar por esses desafios também. E nesse momento eu vejo que
Nosso trabalho, como o trabalho de diversos outros empreendedores, artistas, pensadores, intelectuais, tem trazido esperança para o nosso país e tem feito a sociedade avançar e lutar pela dignidade que todo ser humano e todo cidadão brasileiro merece ter. Perfeito. Muito obrigada, viu, Piotti, por todas as suas respostas. E, pessoal, continuem mandando perguntas. Eu tenho certeza que o Piotti está adorando responder todas elas. E é um prazer também ouvir falar diferentes pontos de vista, né? De repente a gente não pensa desse mesmo modo, né? Acaba abrindo um pouco os horizontes para fazer a gente pensar de uma outra maneira, né? Do ponto de vista realmente de uma pessoa que vive todas essas questões. E falando um pouquinho sobre essa questão que você colocou do Brasil, gente bonita, já gostaria de trazer ali o merchan, gente bonita é foto, gente bonita é lembrança. Eu gostaria de chamar agora a grande música, a grande obra do Piotti, Gente Bonita. Pode ser para a gente ouvir e apreciar um pouquinho mais do trabalho do Evandro Piotti. Gente bonita é foto, gente boa é lembrança, é gosto, é cheiro, é toque, tempero, pedaço de infância. O resto é rosto, é risco, dúvida que nos alcança. É a brisa que vira o barco, fungando com a maré mansa. Derunderadum, derunderum, 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 Desde pequeno mamãe dizia: cuidado com as voltas que o mundo dá. Menino, saiba que a alegria e a dor estão no mesmo lugar. Amor de verdade é livre, não fica tentando cercar. A diferença entre o remédio e o veneno é a dose que se usar. Ainda mais quando se tem afeto, quando se quer junto, perto. Mesmo se o caminho é incerto, de certo que vale apostar. Mais linda se eu não tô completo, saiba que isso tudo é um processo. O que busco é bem mais complexo, lhe peço que saiba julgar. Que água leva maquiagem, tempo leva juventude. Mágoas nem sempre são passagens, ainda mais se a gente se ilude. Hoje só quero a pureza disso comigo, verdade de olhares sinceros, onde possa encontrar abrigo. Desde pequeno mamãe dizia: cuidado com as voltas que o mundo dá. Menino, saiba que a alegria e a dor estão no mesmo lugar. Amor de verdade é livre, não fica tentando cercar. A diferença entre o remédio e o veneno é a dose que se usar. Ainda mais quando se tem afeto, quando se quer junto, perto. Mesmo se o caminho é incerto, de certo que vale apostar. Mais linda se eu não tô completo, saiba que isso tudo é um processo. O que busco é bem mais complexo, lhe peço que saiba julgar. Que água leva maquiagem, tempo leva juventude. Mágoas nem sempre são passagens, ainda mais se a gente se ilude. Hoje só quero a pureza disso comigo, verdade de olhares sinceros, onde possa encontrar abrigo. Gente bonita é foto, gente boa é lembrança, é gosto, é cheiro, é toque, tempero, pedaço de infância. O resto é rosto, é risco, dúvida
brisa que vira o barco, findando com a maré mansa. Eu sou particularmente apaixonada por esse seu trabalho, viu, Fiote? Eu fico lembrando, por mais que tenha essa carinha aqui de jovem, fico lembrando de quando era mais jovem ainda. Imagino que você também, né? A gente queria saber sobre sua infância, né? Quais foram os momentos mais marcantes que fizeram você ser quem você é hoje? Se pudesse citar o mais importante para você, a gente gostaria de ouvir. Legal. Na minha infância, eu cresci na Zona Norte, periferia de São Paulo, entre os bairros da Vila Zilda, Jardim Fontales e Jardim Cachoeira, né? Jardim Brasil Novo. Minha família é uma família que vem desse ambiente bastante vulnerável, então sempre pela luta pela sobrevivência mesmo, mas nunca deixando de lado todos os conhecimentos ancestrais, principalmente minha mãe, minha avó, foram mantenedoras desses valores e foram mulheres muito fortes, que ainda vivas e interromperam muitas violências, assim, então proveram e deram o que tinham de melhor para nós dentro do seio familiar, para mim e para os meus irmãos, assim, em especial minha mãe, né, uma vez que eu perdi meu pai muito jovem, numa briga de bar, meu pai faleceu, eu tinha apenas 2 anos, então eu cresci aí sem essa relação direta com esse lado paterno e depois acabei tendo um padrasto também. Eu diria que as minhas melhores lembranças desse período são realmente a forma afetiva com que a minha mãe, mesmo com tanto desafio, tentava ser de fato essa super heroína para prover o bem-estar para a gente assim dentro do ambiente familiar, né? Mesmo que a gente vivesse num ambiente de muita pobreza, de muita desigualdade, né? Dentro da periferia, minha mãe sempre dava um jeito de arrumar, de alguma forma ela trabalhava como empregada doméstica, depois ela acabou com muito esforço conseguindo aí, com a ajuda de algumas das suas patroas e algumas amigas, conseguiu se formar em auxiliar de enfermagem também. Diria que dentro desse período ela sempre buscava, de alguma maneira, guardadas as devidas proporções e o que era factível a ela, tentar trazer algum brinquedo, tentar estimular sempre que a gente estudasse e preservasse a importância da educação dentro de casa, coisa que ela infelizmente não teve a oportunidade de ter esse conhecimento, de poder ter esse conhecimento valorizado na trajetória dela. Então eu diria que essas foram algumas dos valores básicos assim que eu tive na minha matriz ali familiar, foram fundamentais como um conjunto aí de força para mim conseguir superar muitos desafios que seriam difíceis sem a força dessas mulheres, e aí em especial da minha mãe, na nossa criação mesmo assim. E então essa relação de música, por exemplo, comigo, vem desse ambiente familiar. Minha mãe ouvia muita música em casa, ela sempre me incentivou muito nesse caminho artístico. Até hoje ela gosta de ouvir a gente cantar, de ouvir a gente tocar, e se sente valorizada porque sabe, reconhece o tanto do desafio que foi para que um jovem negro hoje pudesse sonhar e pudesse de fato viver de música, como esse ambiente era restrito e principalmente até subjugado e desvalorizado dentro inclusive da periferia, assim. Então eu diria que essas são algumas das lembranças assim que eu tenho. Perfeito. E agora já na fase adulta, conforme você foi crescendo, o Henry Lucas do YouTube, também no Facebook, ele fez a seguinte pergunta: Fiote, você já visitou a África? Você sabe de que parte do continente vêm os seus antepassados?
Bacana, cara. Eu já visitei a África, sim, eu estive em alguns países. Aqui no Brasil, a maioria a gente recebeu uma quantidade muito grande de nossos antepassados escravizados que eram do reino Banto Congo, né? Então, Angola, Congo tem uma parte considerável, também tem muito da Nigéria também, né? Quando a gente vai ali para a cultura um pouco mais do Nordeste, em especial Salvador, a gente vê bastante essa influência, essa presença da cultura iorubá ainda muito presente. Quando a gente vem aqui um pouco mais para o Sudeste, a gente percebe muito profundamente as relações da cultura banto, né? Capoeira, o samba, o semba, o jongo, tudo isso são aí elementos da nossa cultura e da estética cultural ainda afro-indígena brasileira presentes até hoje na nossa cultura e que são legado desses nossos povos, né? Então eu tive em Moçambique, foi um dos países que eu mais amei conhecer. Tive também em Angola e Cabo Verde, quando a gente teve a oportunidade, tanto em praia, né, em Cabo Verde, como em Luanda e Angola, ter essa experiência da primeira viagem para a África para produzir o último disco na verdade, o disco sobre crianças, quadris, pesadelos e lições de casas do Emicida, que é um dos discos mais exitosos que a gente tem dentro da nossa gravadora, e foi fruto desse nosso jeito de ser, pensar e estar instigado por reconhecer as nossas raízes e buscar realmente nessa essência mais humanidade, buscar essas sonoridades que nos trouxeram até aqui, né? Então essas foram as viagens que eu pude fazer para a África. Também já tive na África do Sul, na ocasião, no Afropunk, mais para curtir também, e foi uma viagem muito interessante. Mas eu diria que um dos países que mais mexeu comigo mesmo foi Moçambique. Moçambique foi um dos países que eu consegui me conectar com uma profundidade humana que eu me conectei em poucos lugares, assim, para além do meu ambiente familiar, eu diria. Perfeito. E por falar em se conectar, né, eu vi aqui no dicionário que legado, a palavra legado, significa o último desejo de alguém que é efetivado por meio da transferência de valores. Você, inclusive, falou isso lá no começo, né, sobre essa transferência. E transferência, eu entendo assim, pelo menos, que é você levar de um ponto até o outro. Um legado familiar, então, seria levar de um ponto até o outro. E pensando nisso, Fiote, a gente gostaria de trazer um pouquinho mais, de uma forma visual, o seu legado. Para isso, a gente preparou uma surpresa para você. Vou compartilhar aqui minha tela com você. Ai, olha lá, hein? Aqui, a gente preparou a sua árvore no Family Search. Você, inclusive, aí de casa, pode muito bem criar a sua árvore também, acessando o código QR Code que vai aparecer na sua tela, ou acessando familysearch.org. Aqui, então, Fiote, você consegue ver que você já está aqui. Olha, bonito, hein? Um pouquinho. Tem aqui os seus pais, seus irmãos. Aqui temos a família da sua mãe. Aqui temos a família do seu pai. A gente conseguiu ainda avançar mais com a família aqui dos seus bisavós. Então, é uma oportunidade muito incrível de você conseguir realmente visualizar todo o seu legado. Pensa que isso aqui você ainda consegue avançar mais essa árvore, né? A gente vai conseguir te dar esse acesso a essa árvore e você vai conseguir avançar cada vez mais quanto mais você quiser fazer a sua genealogia. Então, você consegue pensar que daqui para frente, todo mundo que veio foi para criar o Fiote como ele é hoje. Tudo que as pessoas viveram torna você o que você é. Então, acredito que seja muito importante para a gente pensar um pouquinho mais, né, sobre o legado, essa questão de realmente trazer todas as nossas raízes. E você tem a oportunidade agora, a partir de agora, de fazer esse trabalho com o Family Search. Você aí de casa, se você apontar a sua câmera do seu celular ou acessar familysearch.org, consegue também fazer sua árvore genealógica. E é muito incrível você ver realmente de onde você veio, quantas pessoas estiveram envolvidas no processo do seu desenvolvimento, né? Realmente muito importante. E nós também gostaríamos de terminar com uma pergunta que vem... Só um minutinho. Tem muitas perguntas aqui importantes. Aqui. A Vitória, ela perguntou se você já fez o seu teste de DNA, Fiote.
Se você sabe realmente de onde vieram as suas raízes. Então, eu não fiz, meu irmão fez, mas eu tô sabendo que vocês têm uma coisa legal aí pra mim, né? Nossa, já deu spoiler! Perfeito. Essa, inclusive, é uma das nossas surpresas para você, Fiote. A gente preparou um kit completo de DNA do MyHeritage para te presentear e fazer você ver realmente de onde você veio a partir desse teste. Inclusive, é muito legal. Se você quiser conhecer um pouquinho mais também, aponta aí a sua câmera, vocês conseguem entender um pouquinho melhor como é que funciona. Beleza? Fiote, a gente gostaria de agradecer muito, muito, muito a sua participação. É realmente muito incrível ver como tudo foi criado realmente para você se desenvolver como você é hoje, uma figura super representativa da luta da ancestralidade africana e também trazer um pouquinho da sua história, no caso, né, para a gente ver como você se tornou esse grande artista que você é hoje. Essa grande representação e manifestação cultural em carne viva, certo? Foi um prazer conversar contigo hoje. Tem um recado para a galera? Quer falar mais alguma coisa? Eu agradeço, Carol, agradeço você, agradeço Fábio também. Quero dizer que foi uma oportunidade incrível estar aqui trocando com vocês. Agradecer pelo convite também. Me sinto lisonjeado de poder colocar um pouco dos meus conhecimentos, do conhecimento da minha família, para tantos jovens e para tantas pessoas, indivíduos que estão nesse momento acompanhando esse evento fundamental do Family Search. E queria só realmente agradecer e dizer que, parafraseando aí também a Zangeri, fazer isso é acender o sol de todos nós, individualmente, de cada um de nós dentro dessa grande comunidade, assim. Então, de certa forma, me sinto lisonjeado de poder ter, mesmo com tantos desafios, ter construído uma trajetória de vida que me permita estar aqui hoje com vocês, compartilhando um pouco desse conhecimento. É isso que faz toda a luta valer a pena. Então, agradeço em meu nome, em nome dos meus antepassados, por essa oportunidade e deixo aí um beijo para vocês. Perfeito, tenho certeza que você acendeu o sol de muita gente. Foi realmente um prazer enorme ter você aqui. E é claro, sinta-se à vontade para voltar quando você quiser, que a gente vai adorar te receber de novo. Viu? Pessoal de casa, muito obrigada pela participação de vocês, muito obrigada pelos comentários, pelas perguntas. Realmente um prazer enorme ter vocês essa noite. Continuem ligados no Family Search Gerações. Amanhã a gente vai ter muitas palestras legais também. A gente vai ter um show para finalizar esse evento também. E continuem se inscrevendo, visitem o site familysearch.org, façam a árvore genealógica de vocês e descubram cada vez mais sobre a sua genealogia, sobre o seu legado e deixem isso, é claro, para o futuro. Bom, pessoal, a gente se despede então dessa live, deixando, é claro, um abraço e muito obrigada a todos vocês. Até mais, gente!
Se um dia te perguntassem o que você tem para se dizer, será que você conseguiria dizer quais são as suas origens? O seu passado? Por onde seus ancestrais passaram? Saberia olhar para dentro de você e dizer qual a relação do seu DNA com o seu futuro? Saberia? Você pode não saber nenhuma dessas coisas, mas acredite, o seu DNA sabe. Genera, busque em você.